galera, a gente ser rápido, hoje é um vídeo rápido. Existem vários tipos de gap, mas hoje eu vou concentrar num tipo de gap que é o que mensura o movimento. E esse nome de gap de alegria não foi dado por mim, foi dado por um grande colega meu, o Rafael, né, o trader brabo. Então, ele começou a, pô, aqui tem uma alegria, quando ele rompe e não volta para testar o ponto de rompimento, então dando os créditos aí para quem deu esse nome, e é falado por vários autores. Vamos lá, bora pro gráfico. Acaba projetando o movimento e como a gente tem alvo, aí, acho que por isso que ele chamou de alegria, né? Bom nome, né? Colocado por um brasileiro, a gente está citando a fonte. Existe também um gap inicial ali que começa o rompimento, um gap de climático no final do movimento, mas hoje a gente vai focar no gap que é o gap que fica entre os dois do meio, que é o que projeta o movimento. Aqui eu coloquei um texto, vocês param o vídeo para ler, mas em resumo, a gente vai estar falando do gap de intradiário, não é aquele gap de abertura ali quando abre o preço do dia, que descola às vezes para cima ou para baixo do dia anterior. É o gap entre barras que ocorre dentro do intradiário. Não que também um gap de diário não possa projetar, mas a gente está falando de gap de intradiário também. Aqui a gente tem um gráfico. Nem sei que ativo é, mas é recente aqui, de algum ativo que eu opero e eu observei. Resolvi comentar assim que eu fiquei com alegria quando vi rompendo. E um nome ótimo, né? Quando a gente tem um alvo de um movimento mensurado. E ele funciona às vezes, é melhor quando o gap não ocorre gap negativo, aqui como tem esse amarelo. Ele rompeu aqui, voltou para testar e ficou aberto com o topo rompido para ele projetar para cima. Mas ocorre quando fica um gap de body gap, que a gente fala, quando os corpos não se sobrepõem. E às vezes também se sobrepõe, mas é um rompimento de range e acaba indo 100% do alvo projetado. Mas quando a gente coloca o gap, os 50% no meio do gap, é melhor a gente não ter quanto menos sobreposição ou de corpos ou a sombra não tocar, ele funciona melhor. Aqui nesse ativo aqui, por exemplo, se ele está rompendo essa parte aqui do primeiro quadrado à esquerda, tem um alvo do movimento projetado ali e o preço realmente não voltou para sobrepor depois que rompeu o range de baixo. Então a gente fica observando isso e pode projetar. Tudo a gente trabalha com probabilidade, né? Mais um exemplozinho aqui, ó. Um exemplo, que no caso aqui embaixo, é o que eu estava explicando lá, pode ser o gap de início do rompimento, aqui pode ser o gap de final ou continuar, mas independente disso, a gente pode ter vários gaps de alegria que projeta movimento no mesmo gráfico. Aqui ele rompeu esse topo de uma perna aqui, ó. Aqui no caso foi até um gap de final de movimento que reverteu. Ele pode reverter quando é um gap de exaustão, que não é o que a gente está falando hoje, mas ou ele pode ficar lateral lá, fazendo várias pernas de lateralidade. Não quer dizer que todo gap de exaustão reverte. Já vi alguns conceitos por aí errados. Mas hoje a gente está falando de alegria, que é o gap que projeta, né? Aqui nesse amarelo, ó, depois do rompimento, quando ele volta para retestar o breakout, ele não penetra e deixa um espaço entre o topo anterior e não volta para testar, que o fundo ele fica esse buraco aqui amarelo que a gente chama de gap de alegria, ou que vai projetar. Então a gente coloca 50% da régua aqui no meio e ele vai bater um alvo de 100% projetando ali o meio do gap para cima, né? Depois ele acabou deixando outros movimentos projetados com um gap de alegria que projeta movimento. Aqui ele rompeu de novo, ó. Depois que ele rompe, ele tenta voltar para testar e sempre fica um espaço entre o preço do topo e o preço do breakout test, que a gente chama, que é quando ele rompe e volta para testar o ponto de rompimento, né? Então ele deixa esse gap que é o gap da alegria e projeta o movimento para cima. Aqui até no intradiário, depois, ele acabou ficando um trade range aqui, ó, e quando ele volta rompendo, ó, ele deixa o que a gente chama lá de... Aqui ele deixou um pouco de body gap, acabou... Nesse que eu nem marquei com 50%, mas ele acabou projetando aqui, ó. E esse segundo, quando ele rompeu esse topo aqui que está no amarelinho, aqui no final, ele deixa o espaço, não volta esse corpo, nem a sombra ele encosta, e aqui fica vazio esse espaço de preço. Tem gap anti-bar, tem um monte de outro gap, mas, tipo, a gente está falando desse gap quando ele rompe o topo, volta para testar o breakout test e deixa um buraco no meio. Os 50% da régua vai bem no meio do gap, a base pode ser na primeira perna, pode depois tu vai pegando outras pernas quando atinge, nesse caso aqui do dia, ele duplicou o range do dia, fez a máxima e acabou lateralizando aqui em cima. Mais um exemplo também, ok? Às vezes o pessoal já tentei explicar para amigo assim que acabou se confundindo, às vezes ele rompe e volta para testar o ponto de rompimento e entra para dentro do ponto de rompimento. Ah, mas aqui não tem gap. Nesse caso aqui era até acho que um gráfico que começou um outro dia aqui, ó, no ativo e ficou um espaço, mas poderia só ser uma barra forte aqui também, em qualquer tempo gráfico. Ele rompeu o topo aqui, no caso ele não deixou gap na primeira tentativa de rompimento, mas quando ele volta a romper ele deixa um gap e o gap fica aqui em cima, ó. Aqui esse espaço fica um espaço entre barras,
Poderia ser uma barra gigante também aqui, não sendo só um espaço, assim, que foi uma noite aqui, acabou o pregão aqui, no próximo dia ele começou um gap de diário aqui, mas poderia ser um gráfico de 5 minutos, isso aqui ser uma barra verde na máxima, uma barra de tendência e um espaço aqui no meio. Ia funcionar do mesmo jeito, coloca 50% no meio do gap, coloca a base no meio da perna e projeta o alvo lá em cima, nesse caso a projeção não chegou ainda. E era isso, é isso que eu tinha que falar, vamos começar a observar isso no gráfico e usar para quando a gente tem alvo, eu acho que fica mais fácil segurar. Óbvio que não, porque a gente tem alvo vai segurar até lá. Vamos ver como é que vai se comportando no meio e leitura barra discricionária. Tamo junto aí, um abraço, galera.